que vocês sentem, o que vocês acham. Primeiro, deixa eu fazer uma outra introdução. Vocês escutaram o título que eu estou propondo a vocês, uma reflexão sobre o tema que eu coloquei foi Sem Luz no Fim do Túnel, né? Consciência e espiritualidade na era da insustentabilidade. Então, o que é a era da insustentabilidade? Vou tentar responder essa pergunta e vou tentar explorar um pouquinho a questão da consciência e espiritualidade, se é que a gente considera que é a diferença entre os dois, né? Na busca de uma solução para essa crise da insustentabilidade. Então, a minha pergunta algumas perguntas. A primeira delas: vocês têm acompanhado o noticiário, noticiário de televisão, de jornal, quando agora há pouco tempo atrás foi noticiado que os índices de CO2 bateram os recordes do ano anterior? Vocês acompanharam isso? E que no ano anterior o índice tinha batido, o recorde tinha sido batido do ano anterior, do outro ano. E vocês lembram que na Eco 92 foram estabelecidas diretrizes num encontro monumental que marcou época. Quem esteve lá, você esteve lá, na Eco 92, viu que foi aquilo, foi um momento portentoso, onde as melhores intenções foram não só expressas em palavras, como inclusive em alguns documentos importantes. E o que é que a gente viu de lá para cá? A Eco 92 lançou o termo sustentabilidade, não é? Originalmente, o termo não era esse. Alguns pensadores estavam pensando em economia ecológica. Porém, economia ecológica trazia alguns problemas, especialmente para as pessoas que pensavam a economia da maneira usual. Porque a economia, como vista da maneira usual, ela tem uma profunda dicotomia em relação à ecologia. E a ecologia, de fato, era vista como um impedimento do progresso ecológico, né? Então, falar de economia ecológica dava um certo risco para o conceito de economia. Achou-se uma solução. Dizem que nos bastidores isso foi obra do Henry Kissinger. Bom, a solução foi sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável é o termo, né? Ou seja, uma economia que continua focada no desenvolvimento, mas que tem uma adjetivação aí. Tem que ser sustentável. Para ser sustentável, o que ela tem que ser? Ela tem que integrar justiça social ao desenvolvimento econômico. Ela tem que ter eficiência econômica, mas ela tem que ter proteção ao meio ambiente. Vamos voltar ao que está acontecendo hoje. As intenções da Eco 92 têm se cumprido em alguma medida, porém, tão abaixo da real necessidade que isso chega a ser suspeito. Então, como vocês se sentem sabendo da quantidade de campos de futebol, dos milhares de campos de futebol que todo ano são queimados na Amazônia? Eles têm caído e a mídia noticia, isso é muito bom que tem caído, mas a proporção é enorme ainda. Existem indicações de que o número de espécies sendo extintas chega a mais de 80 por dia. Como é que vocês se sentem com isso? E o fato é que nós estamos caminhando
Nós estamos caminhando, buscando soluções por impasse, mas como disse a pessoa que me precedeu aqui antes, o Hare Krishna, não sei se ele está na sala, num passo que já já nós estamos dentro da lista dos seres em extinção, né? Ou seja, nós vemos as mudanças climáticas obviamente ocorrerem, né? Eu peguei 47 graus em Porto Alegre agora mês passado. Na Serra Gaúcha peguei 28 graus, o que os nativos nunca tinham visto acontecer. E tudo isso estava previsto nos relatórios do Instituto Internacional de Pesquisas Climáticas, né? O IPCC, o Instituto Intergovernamental de Ciência do Clima. Bom, tudo isso estava previsto. O que justifica, na sua opinião, que a busca de uma sociedade sustentável se dê num ritmo tão abaixo da necessidade a ponto de colocar em risco as nossas vidas, especialmente nossos filhos? Inclusive, eu quero dizer para vocês, essa reflexão que eu estou trazendo para vocês aqui, ela começou num dia, em 2007, quando, pelo menos a parte dessa reflexão, quando eu levava minha filha para a escola, e ela então com 9 anos, e tinha acabado de sair o relatório do IPCC, e na época isso estava na mídia, né? E tremendamente presente na mídia, que era a ideia de que as consequências seriam muito graves, o aquecimento do clima, o desequilíbrio do clima estava sendo quase totalmente comprovado como tendo causas antrópicas. Nós fazemos isso, e minha filha veio de supetão atrás do carro, estava levando ela para a escola, ela me perguntou: pai, eu vou chegar a ser adulta? Falando com outras pessoas, eu descobri que muitas outras crianças sentiram a angústia quando esse assunto estava presente. No fundo, eu acredito que é uma angústia que cada um aqui sente. Porém, acredito também que seja uma angústia que fica guardada numa dimensão profunda nossa e que talvez não saia tão à tona na medida que nós temos tantos afazeres para cuidar, né? Porém, o fato de ser assim, se eu estiver certo, primeiro, de que todos nós sentimos a mesma coisa. Há uma angústia inevitável em relação ao caminho para onde nós estamos indo. Segundo lugar, temos inclusive poucas pessoas, em geral, com quem compartilhar clara e francamente os nossos sentimentos e as nossas angústias. Terceiro lugar, vemos as ações públicas, as ações oficiais, governamentais, inoperantes ou ineficientes em relação a isso, o que nos gera impotência. E essa mistura de angústia, de impotência, ela tende a ser guardada em alguma gaveta secreta da nossa alma. Não obstante, o tempo continua correndo e as circunstâncias têm piorado e as perspectivas é de que venham a piorar. A isso eu chamo a era da insustentabilidade. Começou uma busca de sustentabilidade, mas que está se transformando na era da insustentabilidade. Uau, já é um assunto delicado. Eu estou falando de uma circunstância externa que está se agravando e estou falando de como é que nós lidamos com ela. Não lhes parece que tem algo muito estranho na forma como nós estamos lidando com isso? Não lhes parece que nas esferas oficiais existe também algo muito estranho na maneira como nós estamos lidando com isso? Será que nós não estamos, na verdade, nos protegendo de uma
angústia que nós não queremos ver? Do ponto de vista oficial, na ampla esfera, né, na esfera econômica, na esfera política, a gente sabe como as coisas acontecem. Grandes interesses econômicos não querem que as coisas mudem. Infelizmente, como minha antecessora deixou muito claro, nós vivemos um tempo em que é um avanço imenso em relação ao que era no século XIX, ao que era no século XVIII. Século XX e século XXI são tempos em que muitas sociedades se tornaram sociedades democráticas, porém, a própria experiência da democracia, a própria vivência da democracia, que é algo em construção, mostra ter uma face inoperante, ineficiente para dar conta do que ocorre. Talvez José Saramago esteja certo quando ele diz que democracia é um grande engano atualmente. Por quê? A democracia se tornou apenas a correia de transmissão do poder econômico daqueles que não têm interesse nas mudanças reais. Diz ele também que as grandes decisões sobre a organização econômica do mundo não passam pelo seu voto, não passam pelo meu voto. Elas são decididas em outra esfera. O que torna o conceito de democracia bastante relativo. Dessa forma, a agenda econômica de grandes corporações tem força suficiente em cima das decisões políticas, e isso explica, vamos dizer assim, que seja tão lento e tão inoperante o nosso caminho na direção da sustentabilidade. Mas talvez haja algo que nos liga, a mim e a vocês, a esses personagens que na verdade são os que ganham muito dinheiro com a não mudança. Algo que nos liga. E eu vou lançar uma hipótese para vocês, que não é minha. Essa hipótese é de um pensador chamado Theodor Roosevelt. Ele se baseou em Freud, se baseou em Jung, para fazer uma leitura da insustentabilidade. E o raciocínio dele foi o seguinte: se nós estamos caminhando para o buraco como nós estamos, e ainda assim continuamos caminhando para o buraco com um nível mínimo de insatisfação da massa, será que não há uma conivência coletiva com um projeto autodestrutivo? O que vocês acham sobre isso? Um projeto autodestrutivo em andamento? Ele foi muito radical no posicionamento dele. Disse que esse projeto autodestrutivo se configura como, de fato, um suicídio. Um suicídio levado a cabo pela civilização dominante. A mentalidade euro-americana. Né? A etnia dominante. Branca, com sua história colonialista e toda a sua estrutura psicológica. A suspeita dele é que nós estamos sendo levados para um final trágico. E ele define que esse suicídio tem características especiais. Porque não é um suicídio como o que uma pessoa comete contra ela própria. O melhor termo para isso foi dado por um psicanalista mexicano. Ele chamou de ecocídio, que é quando o suicídio é cometido a partir da destruição dos ecossistemas dos quais a pessoa depende. Ou seja, é um suicídio que leva muitas espécies juntas, ou leva todas as espécies juntas. Mas indo um pouco mais fundo no raciocínio dele, não existe suicídio, não existe sequer um sintoma psiquiátrico ou outro menos grave, se não houver uma tensão psíquica mais ou menos radical. É preciso que haja um sofrimento na alma
para que um organismo defina a sua própria vida. É a sua maneira de lidar com esse sofrimento que é disfuncional e, portanto, ele prefere dar um fim em vez de ficar sofrendo disso. Então, no raciocínio dele, se nós estamos caminhando para um fim programado, nós guardamos uma tensão. E qual seria essa tensão? Qual é a tensão? Vamos primeiro pensar um pouco. Vocês sabem, eu tive informações que esse movimento ele sofre uma oposição grande nessa cidade, né? Sim. Sofreria em qualquer outro também. Não sei se vocês concordam, mas a gente poderia definir que essa oposição a um movimento fantástico como esse, que aliás eu quero dizer aos organizadores, sempre foi um desejo meu vir para cá, estou realizando um desejo hoje, mas essa oposição, ela tem algo de arrogante, vocês concordam com isso? Tem uma arrogância por trás. É a arrogância da superioridade, né? É a arrogância do achar-se certo e que o outro é o descaminho. Curiosamente, a arrogância parece um traço muito comum numa civilização como a nossa que está indo para a autodestruição. E é uma arrogância que se expressa na religião, que se expressa, ela tem um caráter, já no antropocentrismo da nossa civilização, tem um quê de arrogância. No androcentrismo existe também um quê de arrogância em relação ao feminino. No etnocentrismo, também na nossa cultura, que coloca a raça branca e euro-americana acima de todas as outras, existe uma super arrogância. Também no especismo, não é? Que coloca a nossa espécie como superior às outras, e com poder existe uma enorme arrogância. E olha, quando eu falo de arrogância, a primeira coisa que me vem é uma figura importante na história da psicologia chamado Adler, um dos primeiros discípulos de Freud e um dos primeiros a romper com Freud. O Adler foi um camarada que se deu conta, foi o primeiro a se dar conta de que quando existe uma configuração de superioridade no modo de alguém agir, quando existe uma postura arrogante, no fundo, lá no fundo, acompanha um sentido de inferioridade também. Eu talvez pudesse viajar um pouquinho aqui e pensar no pecado original. Uma interpretação, talvez, bastante, vamos dizer assim, negativa da natureza humana. Será que é isso? Não sei. Será que é? Que nós trazemos, essa cultura traz uma sensação de falha genética, falha original? Será que é um medo? Será que é um medo frente ao imponderável da vida? Frente a uma natureza que tenta, mas não consegue controlar? Um medo em relação às circunstâncias que podem nos tirar a vida de uma hora para outra e que nos gera uma sensação, não sei, de insegurança essencial e que tenta ser compensada nessa arrogância. Estou só pensando alto aqui, mas o fato é que existe uma arrogância. Estou falando bobagem? Vocês concordam comigo? Uma arrogância que espelha uma falsa, realmente falsa superioridade. E o Rosek, inspirado em Jung, dá uma explicação, outra explicação interessante sobre essa arrogância. Ele diz que a história da cultura dominante, essa que nos informa, que nos modela, que nos forma, a história dela carrega. É uma história tão cheia de dores, tão cheia de destruição, tão cheia de guerras, tão cheia de sofrimento. Ela carrega uma cisão essencial. Uma cisão com uma dimensão profunda da alma que outras culturas tiveram.
O Rosa chamou isso de inconsciente ecológico. Vocês lembram que Jung fala do inconsciente coletivo, não é? O inconsciente coletivo é um complemento, vamos dizer assim, é um contraponto à ideia do inconsciente pessoal, que é a minha história. O inconsciente coletivo fala da história da humanidade, fala da história da vida, que nós trazemos em nós, registrada no nosso DNA e registrada também em dimensões míticas que nos vêm nos sonhos e nos arquétipos. Então, quando o Rosa fala de um inconsciente ecológico, ele está falando que ele reforça a ideia aqui dentro desse inconsciente coletivo, em que nós somos a humanidade toda. Nós somos também todas as outras espécies. Trazemos o registro de todas as outras espécies. Agora, com a descoberta dos códigos genéticos, nós acabamos tendo surpresas impressionantes, né? Nós temos no nosso DNA de árvores, temos DNA da maioria dos animais. O que nos diferencia dos macacos é 5% do DNA. Portanto, essa afirmação já original do Jung, do Rosa, é absolutamente fundamental. Nós carregamos em nós todas as outras espécies. Carregamos em nós o registro evolutivo da vida. E o que é a vida? A vida é uma impressionante inteligência auto-organizadora, uma sabedoria viva. A natureza encontra as respostas, a natureza monta os esquemas com uma impressionante sabedoria, que traz dentro dela beleza, que traz dentro dela mistério. Por isso que todos os povos, sem exceção, especialmente os centrados na Terra, os povos originais, eram povos profundamente espirituais. Porque quanto mais conectados com o mundo natural, mais conectados com a beleza, mais conectados com o espírito. Porém, parece que a cultura dominante fez uma ruptura com essa dimensão. E essa dimensão passa a não mais informar e modelar, e formar e inspirar a totalidade da estrutura dessa humanidade branca e euro-americana com suas crenças. Já que a sua crença principal é a da superioridade, a arrogância é apenas um passo acima. Já que ela vem para cumprir um propósito divino que envolve o uso e abuso de todas as outras espécies, consagra como sua maneira de agir, de ser, essa arrogância cruel. De maneira que nós carregamos uma história de crueldades que vem dessa insensibilidade alimentada pela história da nossa cultura. Foi essa história, que tem inclusive inspiração religiosa, que acabou gerando também uma sociedade tecnológica, que instrumentalizou essa consciência agindo numa proporção como nunca antes experimentada no seu projeto de, como diz o senador Cristóvão Buarque, tornar animais, plantas e minerais cada vez mais rápido produtos que os homens consomem. Dentro dessa visão econômica, a sabedoria que orienta a evolução da vida está quase absolutamente ausente. Portanto, o que nós vemos acontecer como crise de insustentabilidade talvez seja uma crise de uma ruptura psíquica que nos torna inaptos para uma postura realmente sábia em relação ao viver, em relação às nossas relações com o mundo natural, que dirá conosco mesmos. Conosco mesmos especialmente. Porque não há diferença, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, muito claro, não há diferença entre as feridas que a humanidade cria no mundo natural, nas outras espécies, e a ferida que ela carrega dentro de si mesma. Isso é muito óbvio, muito claro naquele trabalho do... Esqueço, não é possível, mas um trabalho fantástico, mas eu acabei de esquecer o nome dele, um analista indiano, que escreveu O Espelho Índio.
Roberto Gambini. Roberto Gambini, obrigado. Trabalho maravilhoso do Roberto Gambini, que mostrava o quê? O confronto da mentalidade europeia com a mentalidade indígena, quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, sugiro que vocês tenham trabalho, mas eu vou resumir da seguinte forma. A alma indígena é a expressão, é uma das expressões dessa dimensão esquecida. Antes de dizimar os indígenas, a mentalidade dominante tinha dizimado uma dimensão da sua própria alma. O que tornou a mentalidade dominante hipertrofiada na força, na razão, no uso e, por consequência, no abuso. As dimensões da alma feminina, que são também da alma indígena, né? Que são do reconhecimento do outro, da capacidade de perceber como a natureza funciona. E olha, perceber como a natureza funciona é um sinônimo de sabedoria. Isso tudo foi sendo atrofiado no desenvolvimento nosso. É atrofiado dia a dia nas nossas escolas, nas escolas que nós estudamos. Essa tendência à sabedoria, esse estímulo à sabedoria, sumiu completamente como meta das nossas vidas diárias, das nossas vidas profissionais. Então nós somos prisioneiros de um estilo de vida dominante que tem duas grandes ideias orientadoras. Primeiro, que a vida é uma luta, a luta pela vida, né? E segundo, que time is money, e que a melhor forma de usar o tempo é gerando dinheiro. Normalidade que adoece. Então, eu estou falando diretamente de que nós estamos testemunhando o espetáculo da expressão de um adoecimento coletivo da mentalidade dominante. E a crise de sustentabilidade é não mais do que um sintoma desse adoecimento cultural. Portanto, a crise de sustentabilidade ela é um espelho de nós mesmos, é um espelho da nossa cultura. E talvez por isso ela seja administrada de forma tão incompetente. Porque ela é um espelho difícil de ser encarado. Difícil de ser encarado. A lógica dominante não dá conta de olhar para isso. Não dá conta de olhar para isso. Mas se esse raciocínio estiver certo, a solução da crise de sustentabilidade, primeira conclusão, não virá pelos que estão hoje no poder. Ponto pacífico. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. Não virá. Segundo ponto, virá por aqueles que conseguirem fazer a reconexão e se tornarem agora psiques inteiras, seres humanos inteiros. Quando eu falo de seres humanos inteiros, eu falo de pessoas que superam as dicotomias da nossa cultura, que vê o corpo separado da alma. Ao contrário, a alma está no corpo. O corpo é pleno de alma. Que vê em separação entre espírito e matéria. É uma ideia que nos orientou até agora. Para uma outra orientação, que vê o espírito como dando sabedoria a toda a matéria. E que vê a matéria como inseparável do espírito. Que vê economia e ecologia como duas faces da mesma moeda, as duas dialogando. A ecologia como sendo a força orientadora da economia, e a economia como uma parte essencial da ecologia. E por aí vai. Tantas dicotomias que precisam ser superadas, mas uma alma que tem a maturidade de superar o tempo da dicotomia, de modificar conceitos. O primeiro deles, de que nós vivemos para ganhar dinheiro e para acumular dinheiro. O segundo, que nós vivemos numa sociedade que a economia deve crescer sem parar.
Porque, como já está bem dito, vocês já ouviram muito, a única coisa que cresce sem parar é um vírus, e ele mata o hospedeiro. Agora, não acredito que nós consigamos ir à frente. Vou dizer de outra forma, não acredito que aqueles que farão a mudança, e nós temos o poder de escolha, se seremos nós ou não, se seremos nós ou se vamos delegar isso às novas gerações, que seguramente vão ter um trabalho muito maior do que nós, porque as condições vão ficando piores. Mas se nós fizermos a escolha, é preciso muita atenção num banho psicológico, com sabão e sal grosso. Sabão e sal grosso para retirar as crenças que orientam essa cultura dominante. E a coragem de parar para pensar o que vem a seguir. Não é só uma dimensão conceitual. A dimensão conceitual é um ponto importante. Mas tem uma outra que é ainda mais importante, que é o resgate daquilo que não era possível na cultura dominante, que nós vimos acontecer sempre que os navegadores, os colonizadores chegavam a um novo povo. Eles chegavam e não queriam saber quem era esse povo. Eles queriam as riquezas daquele povo. Uma das frases mais tocantes que escutei sobre esse fenômeno do século XV, XVI, XVII, XIX, que no século XX e XXI ainda ocorre de forma muito mais sofisticada, porque agora, através de artimanhas econômicas, foi uma frase que me foi dita como sendo de Mandela. Mandela disse: quando os europeus chegaram à nossa terra, na África, nós tínhamos nossas terras e eles só tinham a Bíblia. Quando saíram, nos deixaram a sua Bíblia e ficaram com nossas terras. Essa é a lógica colonialista. O uso da religião não como uma inspiração espiritual para a transformação e para o amor. Um uso corrupto, orientando uma atitude colonialista. Então, nessa visão colonialista, não há a sensibilidade para o encontro, para o outro, não há. Nisso a alma ela se mostra empobrecida. Não há essa capacidade de integrar o diferente, de compreender o diferente, de entrar em relação com o diferente, de valorizar o diferente. Como aqui nesse encontro se faz. Onde visões religiosas diferentes, enfim, vários movimentos diferentes, aprendem uns com os outros. Mas na visão dominante isso não existe. Por quê? Porque ela vem de uma história que atrofiou sua própria sensibilidade. Então, se na dimensão racional é importante um trabalho de limpeza, de desintoxicação, na dimensão sensível, sem dúvida nenhuma, que essas pessoas que vão fazer o novo vão ter a ética inclusora que meu antecessor se referia na brilhante apresentação dele. A ética inclusora. Que não pode deixar nada de fora. Que não pode deixar as águas de fora. Não pode deixar os insetos de fora. Não pode deixar nenhuma espécie de fora. Uma ética nova, inclusiva. E isso é muito bonito. A gente realmente vive hoje um tempo de transição em que essas ideias, apesar de incipientes, elas começam a ganhar força. Já se pode perceber o futuro. Já se pode perceber o futuro. É difícil perceber o futuro porque a lógica decadente da cultura dominante ainda faz muito barulho. E como diz um amigo querido, faz muito barulho quando se destrói uma floresta. A árvore caindo, um barulho horrível. Mas quando a floresta está crescendo, você não se dá conta. Não tem barulho quando a floresta cresce. E isso é o bonito que eu aponto, porque o futuro ele já se faz, ele já se mostra. As novas formas que vão orientar essa outra humanidade, essas novas gerações, elas estão por aí. Aqui a gente encontra várias, você vai, enfim,
Quem está aberto vai perceber. Vai perceber. É óbvio que é preciso ação política imediata, pressão em cima dos governos. Mas não tenhamos dúvida, as mudanças radicais vão ser feitas por outra geração, que vai ter outra maneira de sentir e outra maneira de pensar. E essa maneira de sentir e de pensar passa pela integração disso, que o Rosa chamou de inconsciente ecológico. A valorização da sabedoria do espírito e da sabedoria da natureza, que são a mesma coisa. As novas gerações, o Gibran foi brilhante nisso, elas têm, ele dizia, as novas gerações têm a sua alma na mansão do amanhã, que a minha geração, a de vocês, talvez não tenha condições de perceber o que é. Mas algo a gente já pode. Então nós, acredito que somos pessoas que estamos aqui nesse encontro, e mais ainda, se nós escolhemos encarnar, nascer nesse tempo, é porque nós somos as pessoas da transição, que vão fazer a transição. E quando eu digo que a superação das dicotomias é um ponto essencial dessa história toda, é porque a nossa espiritualidade não dá mais para a espiritualidade ser desenraizada do político, da ação política. Porque é a ética espiritual que precisa reorientar toda a ação política. E a ação política é o que você compra. Né? Então, eu gostaria que vocês pensassem nesses termos. Nós todos somos testemunhas e participantes de um tempo adoecido, de uma história adoecida, de uma história de crueldades que vem da sociedade dominante. Vocês sabem, a Organização Mundial da Saúde nos avisou que em 2030, provavelmente em 2030, a depressão ultrapassa o câncer e as doenças cardiovasculares como a doença mais comum e mais incapacitante. Isso significa que nós vivemos um tempo deprimido, em contraponto absoluto com o brilho dos shoppings e do consumo, que nos enganam, vendendo uma felicidade ilusória. Na real, esse é um tempo depressivo, por ser um tempo em que os sentidos estão ausentes. O sentido das coisas, cada vez mais ausente. Só que, percebam bem, se Jung está certo, falando de inconsciente coletivo, se o Rosa está certo, falando de inconsciente ecológico, ou seja, que nós trazemos todo mundo dentro de nós, não nos iludamos de que toda a crueldade gerada pela cultura que nos orienta também não gerou sofrimentos que nós também carregamos. Então, provavelmente, a depressão não é uma enfermidade individual. Entende o que eu digo? Que a depressão pode não ser uma questão individual. Que a nossa depressão pode não ser apenas a depressão do nosso sofrimento pessoal, mas que nós carregamos dentro de nós o sofrimento de muitas espécies, de muitos povos. O sofrimento desse tempo adoecido, ele está aqui agora em nós também. E a maneira de honrar essa história de dores é fazendo a radical cura desse tempo adoecido, olhando para nós próprios como partes dessa história de dores, dessa história adoecida, e ao mesmo tempo como elementos em transformação, fazendo a sua própria cura e nos transformando naquilo que nós realmente estamos capacitados para ser, seres saudáveis, seres plenos. Porque uma pessoa que faz a sua integração naturalmente gera um mundo integrado.
Aquele que honra a sua natureza vai honrar a natureza externa. Aquele que pode se escutar, ele vai também saber escutar as outras espécies. E é essa refinação da escuta, esse refinamento da escuta, né? Esse assumir essa natureza completa, plena, que nós somos e que todas as culturas de alguma forma distorcem essa natureza. Acho que a gente não pode ter muita ilusão em relação a isso. Não existe uma cultura perfeita. Existem culturas que são brilhantes para expressar uma dimensão da alma, mas todas elas escondem a sua neurose. Em algum momento elas aparecem. Toda cultura também gera sofrimentos, não só a dominante. Mas eu acho que quando Jesus sugeriu: deixe que os mortos enterrem seus mortos e venham comigo, o que ele queria dizer é que o caminho para a plenitude envolve abandonar o velho, envolve abandonar a origem, a nossa origem, envolve aprender a viver para além da nossa cultura. Hoje é um tempo em que é muito importante que existam seres humanos capazes de viver além da cultura que os modelaram, com essa liberdade interna que permite ver o novo. E essa é a cura que eu acredito. Não acho que a crise de insustentabilidade vai ser resolvida pela ONU, ou pelos nossos ministérios de meio ambiente, pelos nossos secretários de não sei o quê, pela diplomacia. A agenda deles esbarra em coisas muito profundas. Eles próprios não se dão conta. Mas é esse ser renovado que pode fazer a pressão, a orientação, a geração das novas alternativas, né, para um novo tempo. Esse novo tempo é resultado de um novo ser, não apenas de um novo acerto político e diplomático. Bom, eu não sei quanto tempo eu tinha, quanto tempo eu usei, mas eu vou fechar por aqui para ter tempo de escutar você também. Obrigado. O microfone chega aí, será? Vocês, alguém quer falar? Perguntar ou contrapor? Com a outra mão, os escritos do uniforme, mas consegue. Alguém quer? Ah, que bom. Alguém quer falar? Vamos. Boa noite. Meu nome é Virginia. Eu estudo multiculturalismo e desde criança eu ouço que a minha geração é o futuro da nação. Então eu cresci com a responsabilidade, eu sou o futuro da nação. E eu converso com pessoas da minha geração e elas não assumiram a mesma responsabilidade. Então eu meio que me sinto só. Foi brilhante, eu estou emocionada com muita coisa que eu ouvi aqui. E realmente, apesar de ter sido brilhante e eu ter me emocionado, eu continuo sem muita esperança. Porque, veja, a ONU, os órgãos governamentais, os não governamentais, eles têm a boa vontade e têm os meios. Mas eles esbarram no grande vilão, que para mim é o capitalismo, os interesses comerciais. Então não adianta eles fazerem toda uma campanha e ao mesmo tempo dar incentivo fiscal para a indústria. E aí a gente, particularmente eu, você, todo mundo, a gente é levado a consumir a carne que vai desmatar para o gado pastar, consumir a soja se você não quer comer a carne, que é uma das maiores responsáveis pelo desmatamento. Então, não coma carne, mas coma soja, que alimenta a agroindústria. Enfim, eu meio que não tenho muita esperança, porque a minha geração cresceu ouvindo que é o futuro da nação. E a nação está cada vez mais... Quando a gente chega ao buraco, a gente descobre que lá tem uma pá, e a gente cava cada vez mais fundo.
Então, meu questionamento é isso, realmente, a luz no fim do túnel, apesar dos meus esforços pessoais, de tudo que eu tento fazer, de tudo que eu busco, do consumo, dessa economia ecológica, né, dessa atitude particular minha e de 2 ou 3 conhecidos. Como a gente vai superar isso se a gente tem uma máquina que não permite, que finge? Quer dizer, é tudo um engodo. Não existe realmente a preocupação, não existe a intenção de fato. É tudo para, como chama, para estrangeiro ver, né? Enfim, é isso. Eu queria oferecer um comentário com a sua fala, tá? A ideia das gerações talvez seja uma coisa incompleta, e o peso que você sente talvez seja um peso injusto, e talvez eu tenha aumentado um pouquinho o seu peso na minha fala. Eu gosto mais de uma visão de um autor chamado Toynbee, que é um historiador, que fez uma leitura das crises das civilizações que é muito orientadora. Ele dizia que quando uma civilização não dá conta mais de responder aos seus desafios, espontaneamente começam a surgir as minorias criativas. Minorias criativas talvez seja um conceito mais interessante que gerações, porque podem ter muitas gerações nas minorias criativas. O importante é que as minorias criativas, elas já têm a resposta. Elas têm a resposta para o desafio da civilização, porém são minorias. E tendem a ser várias. E o que acontece é que com o agravamento da crise, que é inevitável se a civilização não tem as respostas, o que ocorre é que um número cada vez maior de pessoas aderem às minorias criativas. Esse é um processo dinâmico. As minorias criativas passam por, vamos dizer assim, um processo psicológico muito especial. Elas passam por uma conexão com forças arquetípicas que não chegam à psique da maioria da população. Mas quando uma pessoa está em contato com forças arquetípicas que vibram para o futuro, que são como que uma espécie de um instinto da alma, um instinto da própria civilização na sua rota para o futuro, essas pessoas têm brilho. É uma vida plena de significado. E é isso que dá força às minorias criativas, e que a sociedade dominante não tem. Portanto, as minorias criativas vão se tornando muito sedutoras nas suas respostas. E quanto mais elas executam seus projetos e mais aparentes elas vão se tornando, rapidamente começa a surgir uma conversão da sociedade, de alguns membros mais sensíveis da sociedade dominante às ideias das minorias criativas. Você percebe que isso já está acontecendo? Isso já está em andamento. Já está em andamento. Basta dizer que a própria Rio 92, ela já foi gestada num livro de 1962, da Raquel Carson, que falava da Primavera Silenciosa, que agora foi publicado para o português, onde ela descrevia o efeito da revolução agrícola nos ecossistemas, especialmente nos pássaros que comiam os insetos envenenados. E Primavera Silenciosa, ela anunciava as primaveras sem pássaros. É isso. Né? E isso gera um movimento ambiental de proporções planetárias que acabou levando a Rio 92. Enfim, o tempo nosso é radical porque as forças, essas forças que lidam com o passado e que são acumuladoras de poder e manipuladoras de como as coisas acontecem, elas são ligadas, elas são alimentadas, e aí a psicologia precisa dialogar com a política e com a economia, elas são alimentadas por estruturas psicológicas neuróticas. Não tenhamos dúvida disso. Estruturas psicológicas neuróticas, né, que geram modos rígidos de ser,
que compensam a falta de sentido existencial com poder e dinheiro, né? O que confirma essa ideia nossa de que nós vemos um adoecimento da civilização, e que talvez não tenha muito o que fazer com essa turma. A gente vai ter que esperar que eles morram. Eles vão morrer, né? Daqui uns 20, 30, 40 anos, essa turma vai morrer. E aí as minorias criativas, aí sim, já as novas gerações vão começar a ter oportunidade de dar uma outra cara para o mundo. Então, a sua angústia, ela é justa, mas ela tem que ser aliviada, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E, olha, nós estamos aqui, seres humanos, nos dizem há 2 milhões de anos. Né? São 4 bilhões e meio de anos do planeta se organizando e a vida evoluindo. Nós estamos falando de um período de 40 anos, 50 anos, 60 anos, que é uma transição radical. Radical. Agora, nós estamos testemunhando a Era de Aquário surgindo. Nós estamos testemunhando o Apocalipse surgindo. É um tempo radical, sem dúvida nenhuma. É um tempo muito radical. Né? Agora, eu posso estar sendo muito superficial, me desculpem, especialmente os cristãos, tá? Mas quando é dito nos evangelhos que a volta do Cristo vai vir, mas só percebida por aquele que puder estudar ou puder ver, é porque esse arquétipo da totalidade, né, da completude, ele vibra muito forte nesse tempo, muito forte. A vinda das religiões orientais, a revisão do cristianismo, que é uma revisão profunda do cristianismo, em andamento, as ecoteologias, né, a visão sistêmica, o paradigma holístico sistêmico na ciência, a própria ideia de ecologia, tudo isso nos aponta para uma noção de globalidade, de totalidade, de inter-relação. Esse é um arquétipo que vibra. As almas sensíveis estão afinadas com isso. Por isso é importante que quem vibra com o arquétipo seja coerente com ele. Porque quem não vibra com o arquétipo, quem vibra com o arquétipo de futuro, mas permanece no impasse, tende a adoecer. Tende a adoecer porque são forças psíquicas muito poderosas, que não encontram expressão no ego. Né? Então, a coerência com essa intuição é uma questão de saúde. Mas, enfim, espero ter aliviado um pouco a sua angústia. Não sei se você... Estou vendo a luzinha. Hã? Já estou vendo a luzinha. Já está vendo a luzinha no futuro. Então, porque eu coloquei esse nosso tema como uma pergunta, né? Tem fim no fim do túnel? Desculpa isso. Tem luz no fim do túnel? Se você olhar como você estava olhando, não tem luz no fim do túnel. Mas é que tem um processo aqui que está acontecendo no inconsciente de todo mundo e parece responder uma ordem da própria natureza. A própria natureza tem os seus modos, né? De maneira que o surgimento de uma humanidade em outros princípios, como uma cura da anterior, parece inclusive ser parte dos processos da natureza. Desculpa. Ela fala? Sim ou não? É rápido. Amanhã tem mais. Não, o que eu estava pensando ali, né? Ouvindo o que você estava dizendo, em relação até a resposta que foi dada a ela, me deu uma observação até um artigo que eu li na revista Filosofia outro dia, que falava sobre Darwin. E aí nós observamos uma coisa interessante que eu achei o seguinte: se Darwin fez a oportunidade de expressão que nós temos hoje, a liberdade de expressão que nós temos hoje, e tivesse tido a oportunidade de ter conhecido Jung pessoalmente, eu estaria falando exatamente o que você está dizendo em relação à evolução das espécies. Porque ele não falaria apenas da evolução das espécies em relação ao físico,
o corpo físico, mas ao corpo emocional, como você colocou, e ao corpo mental, como você colocou. Porque essa minoria criativa que você coloca, que eu adorei, essa achei o máximo, ela tem a ver também com isso, com essa evolução da espécie em relação à própria criatividade, né? Eu tenho certeza que eu não estaria aplaudindo você aqui e Daphne também. Muito obrigado por esse encontro, foi para mim fantástico estar aqui. Mas nós temos uma boa notícia, é que esse assunto é tão atual, tão oportuno, tão drástico, mas ao mesmo tempo tão reconfortante, aqui nas palavras tão balizadas no Marco Aurélio, que a boa notícia é que essa palestra continua amanhã. Foi quase como se as pessoas dissessem assim, encore! Não é? Então, onde vai ser, perdão? Na Faculdade de Administração, às 8h30 da manhã. Da 9h30 na programação vai ser 8h30 da manhã. 8h30 da manhã? Às 10. Nada é perfeito, disse a raposa. Muito obrigado a todos vocês. Agora que eu vou ver. Vamos atacar no programa aqui.